Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos. E o mês de dezembro começou com um clima de incerteza na economia do país. O dólar opera em alta e a cotação da moeda norte-americana está acima de R$ 6. O dólar começou a semana com forte valorização. A moeda norte-americana subiu 1,3% e estava cotada a R$ 6,07 para a compra. Na sexta-feira, o dólar à vista fechou o dia com alta, cotado a R$ 6, que foi maior valor nominal de fechamento da história. Com isso, dezembro promete ser um mês marcado por incertezas, com inflação e juros altos. E apesar das altas nos últimos dias, o mercado ainda considera muito difícil prever os rumos do dólar a partir de agora. Para entender a trajetória do dólar neste final de ano, as atenções estão voltadas para a próxima reunião do Copom, nos dias 10 e 11. Alguns especialistas acreditam que o mercado deve cobrar um aumento na Selic e também um comunicado que renove o compromisso de trazer a inflação para a meta. Para essa semana, a estimativa é que o dólar deve continuar em alta, mas com o mercado digerindo um pouco mais sobre o pacote. E o fato de que essas mudanças no imposto de renda virão mais adiante podem acalmar um pouco os ânimos. E o dólar em alta pode se tornar um vilão para a inflação se ficar nesse nível por um período mais longo. Como as importações são feitas em dólar, itens industrializados, alimentos e combustíveis podem ser afetados e ficar mais caros a médio prazo. Mesmo sem viajar para fora do país, o brasileiro agora se preocupa com a alta do dólar e a influência que isso pode causar na inflação. Outra dúvida é se esse aumento pode encarecer alguns produtos das ceias e as festas. Mas será que o impacto já pode ser sentido neste fim de ano? A moeda norte-americana fechou novembro valendo R$ 6. A alta no período foi de 2,2%. O principal fator que levou à alta foi a posição do mercado a respeito do corte de gastos, anunciado pelo governo. Mas economistas alertam que os produtos que já foram comprados não podem ficar mais caros, já que não tem reflexo do aumento do dólar. Como a alta mais expressiva na moeda estrangeira aconteceu nos últimos dias, os preços não devem ser impactados, sobretudo nos presentes, a menos que haja um tipo de especulação. A dica para que o consumidor lide com eventuais aumentos é que pesquise e busque alternativas com produtos do Brasil. E em vez de buscar os importados, o melhor é fazer opção por itens nacionais, tanto nos presentes quanto nas ceias. E vamos mostrar agora uma história inusitada lá da Bahia. Um morador teve uma surpresa muito desagradável ao receber a conta de água. A conta do mês de dezembro teve um aumento de mais de 35.000% e chegando a um valor de R$ 14 mil. O nosso repórter, o Cleiton Rodrigues, conversou com esse morador e vai trazer mais detalhes dessa história para a gente. Acompanhe. Imagina em um mês você pagar R$ 41,18 em sua conta de água e no mês seguinte o boleto chegar com um aumento de mais de 35.000%. No valor de R$ 14.494,49. Foi o que aconteceu com o seu Agnaldo. Eu levanto 5 horas aqui da manhã, né? Vou pro posto trabalhar. Assim que eu retornei para minha casa, o hidrômetro não estava no lugar. Eu liguei para a Embasa e a Embasa me falou que era para mim na delegacia registrar um boletim de ocorrência. Foi o que eu fiz. Eu fui lá na delegacia, registrei o boletim de ocorrência. Ele mandou retornar o saque. Fui lá, representei o boletim de ocorrência e chegando aqui, eles já tinham mudado o hidrômetro. E segundo o rapaz que trabalha na Embase, me falou que foi ele que tinha arrancado o hidrômetro, sendo que ele disse que foi roubado, e foi ele que arrancou o hidrômetro. E assim que trocou o hidrômetro, a fiscalização veio aqui, corrigiu minha casa, não tinha vazamento nenhum. Eles me disseram e chegou esse talão aqui do valor de R$ 15 mil, que eu acho um absurdo, né? De acordo com ele, são apenas 2 pessoas dentro de casa. O consumo de água é pouco, o que não justifica o alto valor. O gasto que a gente tem aqui é normal, esse valor aqui que não mostrei para vocês é 40, 38, 40, que só mora eu e minha esposa só, né? A gente não tem gasto nenhum, não tem nem caixa, só tem uma caixa d'água de 1.000 litros para manter aqui e constantemente faltando água. Fica 20, 30 dias aqui, chegou a ficar até 20 dias aqui sem água.
E do nada vem esse valor dele. Esse valor é um absurdo desse. Pagar um valor tão caro está fora de cogitação. A conta é referente apenas à água, visto que a rua do seu Aguinaldo, segundo ele, nem possui rede de esgoto. Nem rede de esgoto tem aqui na rua e esse valor foi esse valor absurdo aqui, que é esse valor aqui de 15 mil reais. E em nota, a empresa de águas e saneamento, a Embasa, informa que uma equipe foi encaminhada ao imóvel desse cliente e, após inspeção no idômetro, constatou o bom funcionamento do equipamento. A empresa orientou o cliente a contratar um profissional para verificar se há vazamentos. E reforçou que a responsabilidade de manutenção das instalações internas é de total responsabilidade de seus clientes. E por falar em despesas, em dezembro a conta de luz fica mais barata. A bandeira tarifária voltou para o mês a ser verde e traz mais alívio ao consumidor brasileiro. Segundo o órgão, nas últimas semanas, o período chuvoso intenso favoreceu a geração de energia hidrelétrica com custo de geração inferior ao de fontes termoelétricas, acionada mais frequentemente quando os níveis dos reservatórios estão baixos. Sobre o anúncio, o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa, destacou que o sistema de bandeiras se consolidou no Brasil como uma forma democrática de o setor elétrico dialogar com a sociedade sobre o consumo eficiente e o custo da energia. A bandeira ficou verde de abril de 2022 até julho de 2024, quando foi interrompida com o anúncio da bandeira amarela, seguida de bandeira verde em agosto, vermelha, patamar 1, em setembro, vermelha, patamar 2, em outubro e amarela em novembro. Com as bandeiras tarifárias, sistema criado pela ANEEL em 2015, o consumidor ganha um papel mais ativo na gestão de seu consumo de energia elétrica, ao conhecer previamente as condições e o custo de geração no país. O sistema reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras, como as termoelétricas. E olha só, um policial aposentado atirou contra um grupo de crianças. E o motivo é revoltante. Elas apenas alertaram para ele ligar a seta do seu carro. Vamos ver. Em Itanhaém, no litoral de São Paulo, um sargento aposentado da Polícia Militar foi filmado atirando na direção de crianças após elas avisarem para ele ligar a seta do carro. O caso aconteceu no último sábado e foi registrado no 3º Distrito Policial da cidade, nesta segunda-feira. Nas imagens, podemos ver as crianças sentadas na calçada. O carro vermelho passa e um dos meninos grita: "Liga a seta do carro." E outra menina pede para acender o farol. O sargento, que estava no carro, para e dá ré no veículo. As crianças correm. Depois, ele desce do carro e tenta fazer 2 disparos. E na terceira tentativa, a arma dispara. O pai da menina, que disse ao motorista acender o farol, registrou o boletim de ocorrência. Afirmou à polícia que estava em casa quando escutou o barulho semelhante a bombinhas e a filha entrou em casa correndo. Disse também que saiu de casa e viu o suspeito, mas não conseguiu identificá-lo. O caso foi registrado como uma ameaça e no Estatuto do Desarmamento como disparo de arma de fogo. Em nota, a PM informou que recebeu a solicitação anônima no domingo, relatando o fato. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou em nota que ninguém ficou ferido. Segundo a nota, na tarde dessa segunda-feira, o investigado, um policial aposentado, compareceu à unidade policial, onde foi ouvido e apresentou sua arma, sendo apreendida para a perícia. A PM informou que os detalhes serão preservados para garantir a autonomia ao trabalho policial. E agora nós vamos falar de um caso muito polêmico que aconteceu no Rio de Janeiro. A justiça absolveu um homem que espancou uma mulher enquanto dormia. Ele alegou que é sonâmbulo e, por isso, não sabia o que estava fazendo. O repórter Anderson Nascimento vai contar os detalhes para a gente. Esse caso chamou a atenção e a justiça reconheceu Vinícius Batista Serra como portador de parassonia, que é um distúrbio do sono, faz com que ele tenha atitudes de forma inconsciente enquanto dorme.
E a questão toda é que ele não pode ser responsabilizado criminalmente pelos atos. A Justiça do Rio confirmou que o homem julgado por tentativa de feminicídio e agressão contra a paisagista Elaine Caparrós, em 2019, não pode ser responsabilizado pelo crime. Para a 7ª Câmara Criminal, que julgou o caso em segunda instância, o motivo é que ele cometeu as agressões devido a comportamentos violentos causados por distúrbios do sono. O acórdão também determinou que Vinícius Batista Serra não vai precisar pagar a indenização de R$100 mil pedida pela vítima. A advogada que representa Elaine já disse que vai recorrer da decisão nos tribunais superiores e que pode ir ao Tribunal Penal Internacional. No texto, o desembargador Joaquim Domingos afirma que, apesar de a agressão ter sido constatada e Vinícius ter assumido que cometeu o crime, ele é considerado inimputável, ou seja, que não pode responder pelos crimes. A decisão ainda determina que Vinícius continue com um tratamento ambulatorial, indo a uma unidade de saúde uma vez por mês e tomando remédios para a doença, e que o caso poderá ser reavaliado. Dependendo do resultado, ele poderá ser internado em uma unidade psiquiátrica. A empresária, ela foi brutalmente espancada por um período de 4 horas num condomínio na Barra da Tijuca. Ela, mesmo debilitada, conseguiu gravar imagens e que demonstram a brutalidade da agressão. Uma empresa de ônibus foi condenada a pagar uma indenização pela morte de um idoso. Ele foi atropelado quando descia de um ônibus. O caso viralizou na internet e voltou a ser assunto nesta semana por causa da condenação. Acompanhe. A empresa de ônibus Sambaíba Transportes Urbanos foi condenada a pagar indenização de R$127 mil à família de idoso que morreu após ser atropelado por veículo da companhia, em fevereiro de 2023. O acidente aconteceu no bairro do Tremembé, zona norte de São Paulo. O vídeo mostra o momento do atropelamento. Nas imagens, podemos ver Dalci de Almeida, de 73 anos, tentando descer do ônibus quando a porta fecha. Ele desequilibra e cai, e as rodas do veículo passam por cima dele. Na época, o idoso voltava de um bloco de carnaval com a família e havia discutido com o motorista do ônibus, que não usava máscara de proteção, que era obrigatório em transportes públicos. Ao condenar a empresa, a juíza entendeu que houve negligência do motorista no desembarque do idoso, que acabou gerando o acidente e a morte de Dalci dias depois do atropelamento. Pela sentença, a Sambaíba deverá pagar a indenização de R$30 mil a cada um dos 4 filhos do idoso, além de ressarcir a família pelas despesas de cerca de R$7 mil do enterro e sepultamento. A empresa também deverá pagar uma pensão mensal à viúva de Darcy, durante 12 meses contando da data de falecimento do idoso. A Sambaíba disse por meio de nota que está acompanhando o caso e todas as medidas legais estão sendo tomadas. E ainda falando em motoristas de ônibus, um deles viralizou nas redes sociais, após ser flagrado usando uma vassoura para abrir e fechar a porta de um ônibus lá no Rio de Janeiro. A gambiarra foi feita na linha 803 da empresa Transportes Barra, na zona oeste do Rio. Uma passageira que estava voltando da comemoração do título da Libertadores do Botafogo gravou o momento em que o motorista inventou um novo jeito de abrir e fechar a porta que estava quebrada. Ele usou um cabo de vassoura para dar um empurrão na porta e ela destravar. O Rio Ônibus, que é o sindicato que reúne as empresas de transporte na cidade, afirmou que o veículo já foi identificado e recolhido para manutenção. Mas a cena causou grande indignação nas redes sociais. E já estão em vigor as novas regras para o cancelamento dos planos de saúde. A mudança foi definida pela Agência Nacional de Saúde, a ANS. E agora o atraso de 2 mensalidades pode cancelar o plano. Vamos conferir. A Agência Nacional de Saúde Suplementar adotou novas regras para cancelamento de contratos de planos de saúde por falta de pagamento, que começaram a valer no dia 1º de dezembro. As mudanças afetam todos os contratos assinados a partir de dezembro. Planos com assinaturas anteriores permanecem sem alteração. Nos contratos novos, o cancelamento poderá ser feito após atraso de pelo menos 2 mensalidades, sendo elas consecutivas ou não. Para contratos anteriores à nova regra, basta uma única fatura vencida há mais de 60 dias, consecutivas ou não, nos últimos 12 meses.
As mudanças regulamentadas são aplicadas a diferentes tipos de beneficiários, incluindo usuários de planos individuais ou familiares, empresários individuais, servidores públicos e ex-empregados que pagam diretamente à operadora de benefícios. Quem tem convênio com empresários individuais deverá ser previamente notificado sobre o cancelamento com data informada. Segundo Alexandre Fioranelli, diretor de normas e habitação de produtos da ANS, as mudanças modernizam a regulação, ampliam a proteção ao consumidor e simplificam a comunicação entre operadoras e beneficiários. E ainda falando sobre saúde, a cidade de São Paulo não tem nenhuma dose de vacina contra a Covid-19. A Prefeitura informou que recebeu a última remessa no mês de outubro. De acordo com o site de Olho na Fila, administrado pela Prefeitura de São Paulo, até a noite desta segunda-feira, nenhum posto de saúde da capital paulista tinha vacinas contra a Covid-19. A Prefeitura informou que recebeu 60 mil doses das vacinas pela última vez em outubro deste ano. O Ministério da Saúde, que faz o repasse de doses do imunizante para todos os estados do Brasil, disse que as entregas atualmente acontecem de forma gradual, conforme a adesão da população à vacinação, evitando compras em excesso e o desperdício de doses. Segundo a pasta, em novembro deste ano, a pasta concluiu a compra de 69 milhões de doses de vacina contra a Covid. As doses devem garantir proteção contra as formas graves da doença pelos próximos 2 anos. O Ministério informou que o estado de São Paulo recebeu 233 mil doses de vacinas contra a Covid-19 até 19 de novembro. Além disso, estão previstas mais 8 milhões de doses para distribuição aos estados na primeira quinzena de dezembro, estoque suficiente para até 6 meses. O governo de São Paulo informou que solicitou 500 mil doses em outubro, mas recebeu apenas 210 mil. E no fim de novembro, recebeu mais 23 mil doses, que ainda serão distribuídas para os municípios de forma proporcional. E veja a seguir, tecnologia 5G é liberada em todo o Brasil. E ainda, campeão da Libertadores, o Botafogo tem calendário cheio no final da temporada. Nós voltamos já. Nós estamos de volta com mais notícias. E olha só, 20 mil aposentados já compraram passagens pelo programa Voa Brasil do governo federal. A iniciativa permite a compra por até R$ 200. Os destinos turísticos do Brasil estão recebendo mais aposentados do INSS. 20 mil pessoas idosos já viajaram ou ainda vão viajar pelo programa Voa Brasil do governo federal. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os bilhetes dessas passagens foram comprados e emitidos nos últimos 4 meses. No programa Voa Brasil, as passagens custam até R$ 200 cada trecho. As viagens foram feitas para 77 cidades. Quase 80% das passagens foram tiradas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Essas capitais foram os 10 principais destinos. As regiões Sudeste, com 44%, e Nordeste, com 40%, foram as mais procuradas. O Centro-Oeste foi destino de 8% das passagens emitidas. O Sul veio em 4º destino, com 5%, e o Norte do país teve 3% das procuras, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Os aposentados estão preenchendo assentos que estariam vazios, já que são disponibilizados pelas companhias aéreas. Pelo programa, cada pessoa aposentada pelo INSS pode comprar passagens de até 2 trechos por ano. A compra deve ser feita exclusivamente no site gov.br/Voa Brasil. Lançado no final de julho,
O Voa Brasil deve ser estendido para estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025. A conexão 5G puro começou a operar em todo o Brasil e as operadoras interessadas já podem ativar esta nova tecnologia. Mais conhecida como 5G Standalone, a tecnologia está liberada em todo o país. Mas não significa que será imediatamente implementada em todas as cidades. Isso porque as operadoras de telefone têm até 2029 para implementar o 5G em todas as cidades do Brasil. Na última semana, a Anatel anunciou a conclusão do processo de limpeza do sinal utilizado pelo 5G para que não tenha interferência de sinal. O processo garante a instalação de filtros e kits para a recepção de sinal de TV. E por isso é chamado de 5G puro. Uma das principais diferenças entre o 5G e o 4G é o rápido tempo de resposta entre um aparelho e os servidores de internet, e a capacidade de lidar com muito mais dispositivos ligados ao mesmo tempo. A conexão também será mais confiável, isso porque um aparelho vai poder se conectar com mais de uma antena ao mesmo tempo. E o período de férias escolares de fim de ano está chegando, e os pais devem redobrar a atenção com as crianças para evitar que um momento de diversão se transforme em uma grande tragédia. Um estudo mostra que os acidentes domésticos causados por crianças aumentou mais de 80% nas últimas férias. Confira na reportagem. Agora, no período de férias, os pais responsáveis por crianças devem ter atenção redobrada para evitar acidentes domésticos. É o que mostra um levantamento feito pela Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Nas últimas férias de janeiro e de julho, houve um aumento de 84,5% nos acidentes domésticos envolvendo crianças. Os casos mais comuns são de afogamento, quedas, queimaduras e intoxicação acidental por exposição a substâncias nocivas. Foram registrados 969 atendimentos e internações de menores de 12 anos de idade. Esses dados consideram apenas os atendimentos realizados por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS do Estado de São Paulo. Segundo especialistas, o uso das telas, como tablets e celulares, está gerando mais desatenção entre os pais e responsáveis. E, em segundo, de distração, os tombos e quedas lideram o ranking. Mas os afogamentos e queimaduras também preocupam. A Secretaria do Estado da Saúde informa que é importante que os pais não deixem crianças e bebês sozinhos e instalem grades ou telas de proteção em locais que podem acontecer acidentes, como berços, escadas e janelas. Evitar o acesso de crianças a locais que oferecem maior risco, como cozinhas e lavanderias, e proteger tomadas e instalações elétricas. Um hotel de Boa Viagem, em Pernambuco, conta com um profissional um pouco incomum. Ele trabalha como anfitrião, recepcionando os hóspedes do local. Ele é um cão vira-lata adotado pelos empregados depois que o animal buscou abrigo no hotel em um dia de chuva. Vamos ver. Sodó buscou abrigo no hotel em um dia de chuva em junho de 2023. Voltou, recebeu comida e atenção. O animal chegou magro, sujo e com falhas no pelo. Passou por consulta com o veterinário que atestou boa saúde, apesar da aparência causada pelo sofrimento decorrente da vivência nas ruas. O cão, que tem pouco mais de 2 anos, foi aceito após a autorização dos investidores do Grande Mercúrio Recife Boa Viagem. Ganhou uniforme, cama, comida e muita atenção. Pouco após sua adoção, o nome Sodó foi oficializado por meio de uma votação interna entre os colaboradores do hotel. Hoje ele trabalha na recepção. Sodó é o funcionário do mês todos os meses do ano. O pet se adequou perfeitamente ao ambiente da recepção e foi incorporado à equipe, que se divide na tarefa de levá-lo para o banho, passear todos os dias e garantir a alimentação dele. E dizem, é unanimidade. Sodó trouxe leveza ao ambiente corporativo. De acordo com a gerência do hotel, no início da adoção, o cãozinho saía sozinho para suas necessidades diárias em 2 ocasiões, mas ele chegou a ser maltratado por vizinhos. Segundo os funcionários, toda a recepção de hotel tem um guest relation para acolher quem chega. O local dispõe de um anfitrião para dar as boas-vindas aos hóspedes, para recebê-los com simpatia. No ano passado, meses após a sua contratação, recepcionou a seleção brasileira feminina de vôlei e ficou hospedada no hotel durante o campeonato sul-americano. Distribuiu lambeijos e ganhou autógrafos das atletas. Sodó apareceu nos stories da atleta Rosa Maria Montebeler, disputava o campeonato sul-americano de vôlei pelo Brasil. De acordo com a equipe do hotel, o cãozinho é bem acolhido por todos os hóspedes, que inclusive o chamam e ele sempre vai cumprimentar. Literalmente, ninguém passa pelo local sem receber o carinho do anfitrião.
E sorrir é o melhor remédio. O mais novo estudo de dar boas gargalhadas vem de pesquisadores do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. A relação entre humor e saúde mental é evidenciada em estudos que revelam os benefícios do riso, pois rir estimula a produção de endorfinas e a regulação emocional. Os cientistas vêm comprovando que esse ditado faz todo sentido. A tua pergunta. E a pergunta é, o que te faz rir? Cócegas. Eu tô sempre rindo. A gente tem que ser feliz, né? O que me faz rir é... tudo. Uma boa piada, sei lá, eu não sei o que me faz rir. Qualquer coisa eu acho graça e a terapia do riso é uma beleza. Um estudo realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pacientes com doenças cardíacas foram divididos em 2 grupos e durante 3 meses, metade deles assistiu a programas de comédia, enquanto a outra metade assistiu a documentários de temas gerais, como meio ambiente e política. As pessoas que foram para o lado da risoterapia melhoraram 11% a capacidade funcional. 11% de melhora em 3 meses na capacidade física é mais ou menos o que a gente espera com a reabilitação cardíaca feita com exercício na esteira, na bicicleta. O efeito é fisiológico. Quanto mais forte for a risada, mais ela movimenta os músculos da estrutura corporal. Vários músculos do organismo, em especial músculos do pulmão e o coração, que é um músculo, eles são acionados nesse tipo de atividade. Por isso, os nossos resultados. Ver documentário neutro não muda a capacidade física, mas terapia do riso mudou no nosso estudo. Para essa dupla que faz parte da ONG Doutorzinhos, espalhar a terapia do riso pelos quartos e corredores dos hospitais tem feito toda a diferença. Teu nome? Eu sou a doutora Matilda, com 2 A no final. E essa doutora? Eu sou a doutora Miloca. O que vocês levam para a vida de vocês desse projeto? A gente leva para a vida que a gente pensa que a gente vem trazer alguma coisa, mas a gente leva muito amor, muita esperança no ser humano e a certeza que cada um tá aqui para cumprir um destino, uma missão, uma escolha que fez. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal e quem vai trazer as notícias é o Pedro Veraldi. Boa tarde, Pedro, seja muito bem-vindo. Nós vamos começar falando do Botafogo. O campeão da Libertadores terá uma agenda cheia neste fim de temporada, não é mesmo? Conta pra gente. O calendário do Fogão vai ser apertado, Fernando. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. O atual campeão da Libertadores terá muitos compromissos esse fim de ano: o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes. E o técnico do Real Madrid, que já está na final do Mundial, está de olho no campeão da América. O mundo todo espera uma final entre Botafogo e Real Madrid no Mundial de Clubes daqui 15 dias. Inclusive o técnico do Real, o italiano Carlo Ancelotti. Em entrevista coletiva, ele disse que assistiu à final da Libertadores e achou incrível. Destacou também o compromisso do Botafogo após ter perdido o Gregory com 1 minuto de jogo. E elogiou o técnico Arthur Jorge pelo desempenho. Mas antes de pensar no Real Madrid, o Botafogo tem 2 jogos importantes. O primeiro deles contra o Pachuca do México e, caso vença, enfrenta o Al-Ahly do Egito. Aí sim chegaria à final contra o Real. Mas a tarefa não é simples para o time carioca. Isso porque o Glorioso enfrenta o São Paulo no Rio de Janeiro, no que pode ser o jogo do título do Brasileirão. Por isso, muito provavelmente, o Arthur Jorge vai com força máxima para a partida. 68 horas depois, o Alvinegro vai estar em campo no Catar, viagem que leva em média 21 horas de São Paulo até lá. Com o título da Libertadores, o clube também se classificou para o Super Mundial de Clubes, uma espécie de Copa do Mundo de clubes no meio do ano que vem nos Estados Unidos. O Botafogo não vai ter vida fácil por lá. O time ficou no pote 3 e, consequentemente, vai ter 2 europeus no seu grupo, incluindo os gigantes da Europa, como Real, City e Bayern. E agora vamos falar de um episódio lamentável que aconteceu em um campeonato lá na Guiné. O juiz marcou um pênalti e os torcedores não concordaram com a marcação e transformaram a partida em uma grande tragédia, não é isso mesmo? Exatamente. Por causa da marcação, os torcedores que acompanhavam a final do campeonato local entraram em confronto e 56 pessoas morreram. Vamos ver.
Dezenas de pessoas morreram após um grande tumulto no sudeste da Guiné. A confusão aconteceu quando torcedores protestaram contra as decisões do árbitro em uma partida de futebol. Tradicionalmente, o esporte é uma ocasião de promouvoir. O esporte tem sido tradicionalmente uma oportunidade para promover a unidade nacional e a coesão social, mas demonstrações de insatisfação com as decisões da arbitragem levaram ao lançamento de pedras pelos torcedores, resultando em debandadas fatais. As autoridades estimaram o número provisório de mortos em 56, com vários outros feridos. Testemunhas dos incidentes afirmaram que os distúrbios começaram após a expulsão de um jogador nos minutos finais da partida, o que motivou protestos por parte dos torcedores e a intervenção das forças de segurança. Segundo a imprensa local, o jogo era parte de um torneio dedicado ao comandante da junta militar da Guiné, general Mamadi Doumbouya, que chegou ao poder após um golpe de Estado em setembro de 2021 e mais tarde tomou posse como presidente. E uma nova lei foi sancionada para proteger crianças e adolescentes nos esportes. Conta mais sobre essa lei, Pedro. A nova lei fortalece a proteção de crianças e adolescentes contra o abuso sexual no esporte. A medida passa a valer a partir do dia 22 de maio do ano que vem. Foi sancionada pelo governo federal e publicada no Diário Oficial da União a nova lei do esporte que condiciona a transferência de recursos públicos para entidades esportivas ao compromisso com a adoção de medidas de proteção contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Para o advogado e membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Comitê Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes de Dourados, a lei colabora para a conscientização das responsabilidades de todos sobre esse assunto. Ela vem salvaguardar o que a própria Constituição assegura, que é dever da família, da sociedade, do Estado, né, proteger de uma forma integral a criança e adolescente, inclusive nessas questões de violação sexual infantil, né? E aqui especificamente no que diz respeito ao meio esportivo, né? Então é uma legislação que corrobora com o trabalho já executado e que chama a atenção daqueles que investem no esporte, né, de ter um olhar mais sensível à criança e adolescente e à família. Com o texto sancionado, a Lei Geral do Esporte vai sofrer alterações e as entidades esportivas vão precisar assinar e cumprir um termo de compromisso de adoção de medidas para a proteção de crianças e adolescentes contra abusos e qualquer forma de violência sexual. Somente com essa condição, a transferência de recursos públicos vai ser destinado para a entidade. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, como esse órgão deliberativo, né, ele que aprova recursos para que entidades que trabalham com crianças e adolescentes possam executar isso, né? Então vai ser muito importante o CMDCA e o próprio Ministério Público agirem, né, na fiscalização, orientação, dos clubes, né, das empresas que vão trabalhar com a criança e adolescente no meio esportivo. Entre as ações previstas em lei estão apoio a campanhas educativas que alertem para os riscos da exploração sexual e do trabalho infantil, qualificação dos profissionais envolvidos no treinamento esportivo de crianças e adolescentes, a adoção de providências para a prevenção contra os tráficos internos e externos de atletas, a instituição de ouvidoria para o recebimento de denúncias de maus tratos e de exploração sexual, esclarecimento aos pais acerca das condições a que são submetidos os alunos das escolas de formação de atletas. As entidades devem apresentar relatórios anuais aos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e ao Ministério Público, a fim de garantir que as medidas protetivas estejam sendo cumpridas. Se a instituição descumprir as determinações previstas, poderá ser suspensa a transferência de recursos públicos e, em caso de patrocínio, o contrato será encerrado. A lei passa a valer a partir de 22 de maio do ano que vem. É um tempo de maturação. Então, nesses 6 meses, os municípios, os estados, né, e a própria União proporcionaram cursos, simpósios, né, congressos.
O Conselho Tutelar de cada município desempenhará um papel muito importante nesses meses que antecedem a efetivação da lei. Em Dourados, o órgão já se prepara para levar informações e conscientização sobre o tema. Eu falo que foi um avanço, né? Porque a gente sabe e vê em noticiários, né, que dentro do esporte também tem o abuso, né, que sofre violência. A responsabilidade que a gente sempre fala que é de todos. Não é só do Conselho Tutelar, essa proteção da criança e do adolescente. Então a sociedade ela tem que estar ciente que todo mundo é responsável, né? Aonde houver a falta de proteção tem que ser denunciado. Bom, Fernando, por hoje é só. Um bom domingo para você e para todos que nos assistem. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Um ótimo domingo para você e até mais. E o panetone é um dos itens mais procurados para a ceia de Natal e a popularidade impulsiona a produção entre os empreendedores. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, uma confeitaria se destaca, fabricando em média de 200 a 250 unidades por dia. Para atrair ainda mais clientes, o negócio aposta na variedade de sabores. Um produto que enche os olhos. Ou melhor, dá água na boca. Nesta época natalina, os itens lotam as prateleiras de supermercados, docerias e padarias. Uma confeitaria em Campo Grande conhece bem o que agrada o paladar dos clientes. Favorito, com certeza, é o chocotone. As gotinhas de chocolate e o nosso chocolate por cima dá o toque especial. Para garantir uma cobertura perfeita, entra em cena uma máquina. Ela aquece e resfria o chocolate na medida certa. Apesar do chocotone ser o mais procurado, ainda há quem prefira o tradicional panetone, com sabor característico, massa fofa e recheada de frutas cristalizadas. Segundo a gerente de produção, a fabricação varia conforme a procura pelos produtos. Nós tivemos um aumento de produção para atender toda a demanda do Natal. Então, a gente começa a nossa produção em final de outubro para atender toda essa demanda. As festas de fim de ano aquecem a economia do estado com uma movimentação estimada em mais de R$1 bilhão, segundo o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio. Mas além de impulsionar o setor econômico, também gera novas oportunidades de emprego. Para atender a demanda, a empresa contratou 10 funcionários. Espera um aumento no volume de vendas entre 10% e 15%. Mas para alcançar esse crescimento, adotou uma estratégia focada em oferecer uma variedade de produtos e novos sabores. Dentro do nosso cardápio hoje para venda para os clientes, nós temos 10 opções. Então, nós temos chocotones com cobertura, com recheio, com dupla cobertura e o tradicional panetone com a nossa cobertura também. Para quem é amante do Tentação, nós fizemos uma versão caramelizada. Então, dentro vem o recheio de Tentação com caramelo, coberto do Tentação tradicional e coberto de chocolate. Um chocotone de 850 gramas maravilhoso. E essa edição termina aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado e até mais.